Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Mateus 6, o verso de número 5, a seguir diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão importante que nos dará uma nova direção para esta igreja, para todos nós, para as nossas casas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos ajudado, tens nos amadurecido e aperfeiçoado por meio da Tua palavra. Nós pedimos uma porção revelada, graciosa e generosa da Tua palavra para os nossos corações hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Nós estamos fechando um ciclo na igreja, um ciclo ministerial, um ciclo valioso, um ciclo de muitas conquistas, de muitas vitórias e motivo de muita alegria e gratidão no coração. Há 10 anos atrás o Senhor me chamou para ministrar a palavra e me disse, eu já falei algumas vezes, que os primeiros 10 anos de ministério seriam anos de preparação, de crescimento, de implantação da visão que Deus nos deu, de zelo pela semente que é esta visão plantada, cuidado, proteção, e que nesses primeiros 10 anos o Senhor iria confirmar o ministério, iria nos fortalecer enquanto igreja, nos consolidar. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja, ou quanto tempo você acompanha o ministério. A igreja em si, enquanto congregação, vai completar 8 anos agora em abril. Mas o Senhor me chamou 2 anos antes e já me colocou naquele forninho especial dele, que a chama é bem quente, para que começasse então esse processo. Também foi no mês de abril. 2 anos depois, então, nós começamos a igreja, e se você acompanha esse ministério, você sabe que de lá para cá o Senhor vem cumprindo, e cumpriu plenamente todas as suas palavras. E agora nós nos vemos num final, porque quando Deus chamou, Ele foi claro, os primeiros 10 anos. Eu me lembro que para mim foi um desafio, porque eu faço parte dessa geração instantânea.
Eu faço parte dessa geração líquida. Os mais velhos ainda lidam bem com o tempo. Os mais novos, você falar em 10 anos quando a gente quer em 10 minutos é complicado o negócio. O Senhor chegar para nós e dizer assim: olha, daqui 10 anos eu vou fazer algo, então nos primeiros 10 anos te prepare. Não foi difícil só para mim, mas foi difícil para explicar, foi difícil para conduzir, foi difícil para fortalecer, porque no meio desse período, várias vezes nós vimos pessoas desanimando, e nós, tudo que tínhamos era uma promessa. Agora, completando-se 10 anos, quem permaneceu nessa primeira etapa da promessa, está glorificando, mas alguns ficaram pelo caminho, alguns desistiram, alguns disseram: não é para mim, eu não tolero, não vou esperar, não tenho paciência, ou desanimaram mesmo, enfim. E é também da dinâmica da vida, sempre terão aqueles que ficarão pela beira do caminho, mas o fato é que o Senhor é fiel, e o Senhor cumpriu, e a sua palavra nunca voltou e nunca voltará vazia. Então nós estamos vivendo esse fechamento de ciclo. O Senhor fez, estabeleceu a igreja, a semente é saudável, germinou, está consolidada, a visão foi implantada. Aqueles que estão entenderam para o que o Senhor nos chamou, para o evangelismo, para a propagação do evangelho. Esta visão que está escrita ali não é algo só para embelezar ou decorar o ambiente de congregação, mas é algo espiritual que o Senhor nos deu, e é isto que nós estamos vivendo. E se você ler, você vai perceber que nós estamos exatamente focados nisso e realizando isto. Mas existe algo que já há muito tempo eu venho falando, e eu creio que para esse novo tempo da igreja em que nós vamos entrar, será indispensável, e aqueles que não desenvolverem isto terão dificuldade de suportar o que Deus vai fazer. Do que eu estou falando? Eu estou falando da oração. Eu já falei muitas vezes, a oração, eu não sei se é algo nosso aqui, ou se é algo da igreja como um todo. Eu desconfio que isso seja hoje uma dificuldade da igreja como um todo, porque eu converso com outros pastores. Essa semana ainda eu estava conversando com o Bispo Flori, e o Bispo Flori estava sofrendo das mesmas dores, gerando a mesma coisa, as dores de parto. E ele dizia assim, e nós estávamos numa reunião de pastores, e ele falava assim: muitos pastores não querem orar, são preguiçosos. E eu fiquei pensando, lá na igreja a gente tem uma meia dúzia de pastores que também não gostam de orar. Agora, esses pastores são reflexos da igreja, porque eles saíram da igreja, eles foram tirados do meio do rebanho para pastorear. Então essa questão da oração é uma dificuldade que parece que é generalizada. Nós somos uma igreja que caminha na palavra, a palavra de Deus flui com abundância. Nós somos uma igreja que caminha nos dons, a gente vê dons para todo lado, gente dotada de qualificações celestiais. A Bíblia diz que tudo é graça, tudo é dom, tudo é favor de Deus. E como eu me alegro em olhar para a igreja, especialmente a nossa, eu vou falar da nossa, que é onde eu estou com o meu olhar mais focado. Como eu me alegro em olhar para essa igreja e ver que tem muita gente habilidosa no nosso meio, nas mais diversas áreas, essa multiplicidade de dons. Isso é Deus que faz. Nós somos uma igreja que eu não vi ninguém até hoje, são 8 anos de ministério, eu não vi ninguém dos nossos,
Eu não me lembro de ter visto alguém, eu não me lembro de um culto que alguém subiu nesse altar e pregou e a gente precisou depois ter que consertar tudo, porque só falou besteira, porque não falou o que está no Evangelho. Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, mas a palavra de Deus sempre foi nesse lugar privilegiada, sustentada, primordial. Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus, nós vemos zelo e reverência na hora da palavra. Tem lugares que você vai, começa a hora da mensagem, um levanta, outro sai, outro vai, outro... é uma confusão, é um descrédito, é uma desonra na hora da palavra. E aqui a igreja ouve, ama. Você vê essa reverência e esse... É mais do que uma reverência, é uma fome, é uma sede. A igreja ama ouvir a palavra, isto é algo especialíssimo, mas nós temos uma deficiência, e a nossa deficiência está na oração. Nós somos uma igreja que ora menos do que deveria, nós somos uma igreja que pedimos oração, mas fazemos pouca oração. Nós somos uma igreja que muita gente diz: "O pastor ora por mim", mas pouquíssimos dizem: "Pastor, ora comigo, nesse propósito, estou orando por isso, preciso de uma ajuda, vamos orar junto". Não, é uma transferência: ora por mim, pastor, que eu estou cheio de coisa para fazer, então arruma alguém para orar, porque eu tenho outras coisas para fazer. Quando na verdade a palavra diz: orem uns pelos outros, orem uns com os outros, desenvolva a oração uns pelos outros. A oração não é só do pastor pela igreja, é importantíssima essa oração, mas é também da igreja pelo pastor. A oração é importantíssima, e eu creio que este próximo ciclo que nós vamos entrar será um ciclo onde a oração terá que ser no nosso meio prioridade, e nós vamos desenvolver essa cultura de oração. Eu tenho pedido para o Senhor estratégias para que nós desenvolvamos a cultura, o hábito, a educação na oração. Vigílias, torres de oração, propósitos de oração congregacional, levar a igreja a desenvolver. Oração é igual academia, é igual exercício físico. Você, quando começa, não aguenta 5 minutos, mas quando você vai se desenvolvendo fisicamente, você passa horas. E na oração é a mesma coisa, é o hábito da oração. As primeiras orações, você talvez não consiga orar por muito tempo, mas depois vai chegar um momento que o tempo já não faz mais diferença. Você entra e ora e fica o tempo necessário. Talvez alguém tenha que bater na porta: "Ei, é a hora do almoço, está na hora de dormir, está na hora de trabalhar", porque não é que você diz: "Olha, eu sou obrigado a ficar tantos minutos", não é esta a questão, mas é você entrar num lugar em Deus que o tempo perde essa importância. É como uma boa conversa, sabe, uma boa prosa você não vê o tempo passar. E é isto que nós vamos buscar no Senhor, porque nós estamos buscando, sobretudo, um avivamento, que é a vida do Espírito no meio da igreja, que é o poder de Deus real. Quem aqui tem sede de ver Deus fazendo coisas extraordinárias? Sabe os milagres da Bíblia? Quem aqui tem sede disso? Tem muita gente que tem essa sede: "Senhor, eu queria ver". Até porque não é uma coisa que nasce em mim, é uma coisa que o Espírito planta na gente. Não é uma coisa que procede da natureza humana, é uma implantação do Espírito. Fome e sede de justiça, fé num Deus que faz coisas sobrenaturais. Os nossos irmãos apóstolos, pais da igreja primitiva, viveram coisas extraordinárias, e nós estamos nesta mesma dispensação, não mudou.
Então eu tenho orado ao Senhor e perguntado a Deus: o que falta, Senhor? E o Senhor tem me respondido: oração, 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 oração e oração, até que orando, até que orando, até que faça orando, até que aconteça orando, até que se manifeste orando. Nós não vamos ver na Bíblia Sagrada nenhum mover sobrenatural da igreja do Senhor em Atos, nas cartas, ou seja lá o que for que Deus tenha feito, que não tenha começado com oração. Oração contínua, oração permanente. Atos capítulo 2 é a resposta de Deus a uma igreja que por 10 dias incessantemente orava. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram que parecia como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Foi um efeito de uma oração contínua, foi o efeito de uma vigília. Diz a palavra que depois que João e Pedro foram soltos, a igreja se uniu para orar, e eles ficaram orando, e depois que oraram, tremeu o lugar onde estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra corajosamente. Diz a palavra que em Atos 16, quando Paulo e Silas oravam e cantavam, presos, açoitados, afligidos, envergonhados, humilhados, mas ainda assim orando e cantando, de repente um terremoto abalou os alicerces da prisão, todos foram soltos, porque a oração tem poder para libertar cativos. O interessante é que eles estavam orando e cantando, afligidos e açoitados, porque desde o princípio esse era o hábito deles. Eles foram presos porque diz a palavra que eles libertaram uma jovem que era aprisionada de um espírito de adivinhação que andava atrás deles, dizendo: esses são os filhos de Deus. E aquilo começou a incomodar Paulo. Ele disse: seja liberta. E os donos da escrava prenderam eles. Só que diz a palavra que eles estavam indo para o local da oração enquanto ela ia atrás. Homens de oração. Jesus falou muito sobre oração, ensinou muito sobre oração, e nós vamos entrar num tempo aonde a cultura da oração será implantada nessa igreja, e por causa da cultura da oração, uns pelos outros, orações nas casas, porque diz a palavra que eles partiam pão de casa em casa, faziam orações uns pelos outros, não havia necessitados, o poder se manifestava sobre todos. É a oração, gente. Por isso que é tão difícil orar, por isso que o inimigo das nossas almas trabalha e milita tanto para nos impedir de orar, porque ele sabe que um joelhinho dobrado de um crente é poderoso. A oração de um justo é poderosa e eficaz, como diz a palavra do Senhor. A oração, o Senhor disse: clama a mim e eu responderei. Então é importante nós desenvolvermos isso, e eu gostaria de uma forma didática, bem didática, ensinar um pouco sobre oração, e começarmos a praticar aquilo que nós vamos aprender. A primeira coisa, obviamente, é responder algumas perguntas. O que é oração? Oração no original, a palavra grega é pros euchomai, que são duas palavras: pros, em benefício de, em favor de, em direção a; chomai, clamor, súplica.
Então oração é uma súplica em direção a, é um clamor em direção, em benefício de quem? Do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, do nosso Senhor. Oração vem da palavra também oratória, orador, oráculos, que é a resposta de Deus em relação às nossas orações. Então oração é uma ação oral, é abrir a boca e falar com Deus, é ter esse hábito desta conversa direcionada ao Senhor e exclusivamente ao Senhor. Não existe outro que possa ouvir, não existe oração a nenhum outro senão ao Pai. Por isso que Jesus disse, a oração começa com o Pai Nosso, direcionada em nome de Jesus, por intermédio de Cristo, pela ação intercessória do Espírito que intercede por nós, porque não sabemos como orar, diz a palavra, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sonda o coração, e a intenção do Espírito intercede por cada um, de acordo com a vontade do Pai. Então quando nós oramos em nome de Jesus, e com o Espírito Santo de Deus em nós não oramos sozinhos, mas oramos. Tem duas frases que eu guardo no meu coração em relação à oração, que não são frases bíblicas, mas são frases de homens de oração, e que eu vejo e vi o poder da oração na vida deles. Primeiro foi meu pai foi um homem de oração. Eu já contei aqui o testemunho muitas vezes para vocês. A minha maior referência do meu pai não eram as suas palavras, aquilo que ele produziu, que todo mundo viu. A minha maior referência do meu pai era chegar de madrugada, anos a fio, pé por pé, abria a porta, entrava pela casa escura e via o meu pai, muitas vezes no inverno, coberto com um cobertor, com os seus joelhos dobrados no sofá. Chegava a dormir naquela posição, e eu no mundo ficava pensando, porque não tinha relacionamento com Deus, eu achava estranho, ficava pensando, alguma coisa tem que acontecer, isso não pode ser mentira, porque se fosse uma mentira, faz isso na frente de todo mundo, para todo mundo ver, olha como é espiritualzão, santão, e já era o bispo Samuel, cara conhecido, não tinha ninguém lá, mas ele estava lá, e meu pai dizia uma frase assim: igreja que ora tem poder, igreja que não ora não tem poder. Então a falta de poder está diretamente ligada à falta de oração. É Tiago quem diz isso. Essa frase dele provavelmente ele extraiu lendo Tiago. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós, mas orou fervorosamente, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Orou novamente e a chuva veio, molhando a semente e dando frutos. Então a oração é poderosa, mas a oração é a ação oral. Se não ora, não tem poder. Igreja que não ora é só blá blá blá. Igreja que não ora é só palavras, e o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas de poder, diz a palavra. Jesus era o Deus encarnado e não abriu mão da oração. Sempre se retirava para lugares solitários e orava, diz a palavra. E passava madrugadas orando, e tinha o hábito da oração. E aí, quando ele se levantava pela manhã, quando ele vinha para o meio do povo, e o poder se manifestava, é resultado da oração. Conversa com o Pai primeiro, e depois o poder se manifestará.
Nós todos temos essa ferramenta poderosa e essa oportunidade, nós temos um acesso liberado, por que a gente não usufrui? Diz a palavra que nós temos um acesso liberado ao trono da graça e que nós devemos chegar com confiança a esse lugar. Uma outra frase é do Bispo Flori, que diz assim: a oração não muda Deus, mas muda nós. Porque o Espírito intercede conforme a vontade de Deus, a vontade de Deus é prevalente, Deus é imutável, Deus é insondável, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor, mas a oração, quando nós oramos, a oração muda nós, porque oração também é introspecção, oração também é meditação, oração também é reflexão. Oração não é eu sentar, ou ajoelhar, ou deitar, ou falar, ou estar caminhando, falar, me levantar e ir embora. Oração também é eu parar e ouvir a resposta. Eu falo, mas eu também escuto. Eu apresento ao Senhor, eu converso com Deus, mas eu também me coloco num lugar de reflexão e de interiorização, aonde Deus falará comigo. E tem muitas coisas que a gente tem certeza que são o que são e que devem ser como devem ser, mas na oração o Senhor vai nos mudando, vai nos moldando, vai nos capacitando, vai transformando o nosso entendimento. Então a oração muda o indivíduo e muda para melhor, qualifica. A oração forja o nosso caráter, a oração transforma a nossa forma de pensar, a oração nos leva à meditação da palavra, e a palavra de Deus nos leva a um lugar novo. Então veja que a oração ela é fundamental. A oração é extraordinária. E a segunda pergunta então é: como devemos orar? E isto não é algo novo. Isso não é algo novo porque os discípulos já perguntavam. Em Lucas capítulo 11, certa vez depois de Jesus orar, diz a palavra, um dos discípulos chegou a ele e perguntou assim: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então os discípulos de Jesus já tinham dificuldade em relação a como orar, já tinham dificuldade em relação a como proceder numa oração, e eles chegam a Jesus então em Lucas 11 e dizem que é esse mesmo episódio, apenas contado por Lucas, nós lemos Mateus. Depois de ter orado, eles estavam observando Jesus orando, eles viam Jesus como uma prática, um hábito de oração, e aquilo começou a chamar a atenção deles, porque era algo que Jesus fazia, e eles agora então chegaram e perguntaram: como é que a gente deve orar? E Jesus começa ensinando o que não fazer na hora da oração. Antes de ensinar a orar, Jesus ensina a como não orar. E a primeira coisa que ele fala é: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, como os dissimulados, que gostam de chamar a atenção para uma aparente santidade, gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças a fim de serem vistos pelos outros. É aquela oração que não procede de um coração genuíno, é aquela oração que não procede da sinceridade do coração, é aquela oração de muitos que acontece apenas para parecer santo, para parecer espiritual, mas a verdade é que o seu coração não está conectado com Deus, o seu coração está conectado com a opinião dos outros. É aquela oração que a gente faz que, vamos orar, aí dá a mão assim, mas às vezes nem quer aparecer, mas também não está ali. É a oração do papagaio.
é a oração desconectada. E Jesus diz: não orem dessa forma, não orem desta forma desconectada comigo, não orem para parecer para alguém alguma coisa, não façam assim. Existem as orações congregacionais. Jesus orou na frente de muita gente também. Ele disse: Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Muitas vezes ele orou por multidões. Então o problema não é que você não pode orar congregacionalmente, o problema é quando esta oração congregacional não é uma oração intencional, uma oração verdadeira dentro do coração. É a oração do ativismo religioso. É a oração que muitas vezes nós estamos fazendo dentro da igreja, porque todo culto tem um momento da oração, então vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, faz, amém, amém. Já é programado, já é algo decorado, já é algo que procede apenas de palavras, mas não vem do coração. Este povo que me honra com os lábios, diz a palavra, mas o seu coração está longe de mim, Jesus falou. Vamos orar, gente, vamos orar, vamos, de verdade vamos orar. Quando chamarmos para orar, entra nesse lugar de oração, coloca, ainda que não tenha palavras, porque às vezes a gente não sabe nem o que dizer, mas o Espírito está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que talvez não tenham palavras a serem ditas, porque às vezes a gente quer construir uma palavra para ver se Deus ele recebe a nossa oratória de forma mais qualificada, mas a verdade é que a oração mesmo que o Senhor está querendo ouvir é a oração de um coração contrito e quebrantado. Essa oração que procede do coração, que não tem vergonha de desnudar-se, de se abrir. Talvez a oração de um é genuinamente uma oração de gratidão, obrigado Senhor por tudo que tu estás fazendo. Talvez a oração de outro é genuinamente uma oração de humilhação diante do Senhor. Senhor, me perdoa por tudo que eu estou fazendo. Mas se for genuína, tanto uma quanto a outra será recebida, e ambos serão justificados. Jesus certa vez contou a parábola de um fariseu que orava e batia no peito e dizia: olha, eu te agradeço porque eu sou santo, porque eu dou dízimo, porque eu não peco como esse povo, e cheio de hipocrisia, não reconhecendo a sua maldade, própria maldade, enquanto o outro sequer ousava olhar para os céus, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Diz a palavra que aquele foi justificado, embora o pecador, e o hipócrita continuou na hipocrisia dele, porque a recompensa do hipócrita é a opinião pública. A recompensa do contrito e quebrantado é a graça, o amor e o favor de Deus sobre a sua vida. Então Jesus diz: não orem assim, mas façam o seguinte: quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê no secreto te recompensará. Esta oração da intimidade, esta oração do hábito diário, esta oração de você com Deus, que certamente, se virar um hábito nosso, a nossa oração congregacional vai ser um estouro. Se cada um de nós aqui desenvolver o hábito da oração no quarto, quando nós orarmos no público, vai ser uma tampa de chaleira saltando, porque nós não vamos chamar a presença, nós já estaremos cheios dela, cada um de nós.
Não vai mais ser aquela oração de um cheio tentando encher o outro, mas é a oração de todos cheios transbordando por sobre a terra. Óleo, unção, poder, dons, Deus se manifestando. Porque quem tem o hábito da oração tem resposta imediata. É só você fazer um teste. Você tem amigos e colegas, não tem? Você tem amigos e amigos. Amigo íntimo de verdade, você pode estar no meio de uma reunião, você pode estar muito ocupado, você pode estar cheio de coisas para fazer. Se o amigo tem intimidade com você e te liga numa hora errada, te chama numa hora errada, nem que seja para responder assim: olha, eu já te ligo de volta, espera um pouquinho, mas você atende. Gente que você não conhece, que número é esse? Pois eu atendo, pois eu resolvo. Você até resolve, mas é uma... Tem gente que na oração é amigo de Deus, e por ser amigo de Deus, a resposta é imediata, é íntimo, é próximo, tem Deus como amigo, tem o Pai como íntimo da sua vida. A oração desenvolve intimidade com Deus, e a intimidade com Deus nos dá respostas rápidas. O interessante é que nós, como igreja, às vezes levamos anos para receber uma resposta, porque a gente até pergunta, mas depois vai embora e volta daqui 3, 4 anos para perguntar de novo, para falar de novo. Enquanto nós vemos pessoas que têm um relacionamento contínuo com Deus, e você vai conversar com essas pessoas, você vê que nelas há um hábito de oração. Não é um hábito de oração religiosa, ritualística, mas é um hábito de relacionamento com Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem inventou, mas diz assim: eu não oro mais do que 10 minutos, mas não passo mais do que 10 minutos sem orar. Porque essa coisa do espírito de oração contínua. Paulo diz: orem continuamente, orem em todos os lugares, ore. Você não tem condições de dobrar o joelho em todos os lugares, no carro, no banco, no meio da rua, mas você pode estar caminhando falando com Deus. Esse hábito de oração contínua, um espírito de oração incessante, se nós como igreja colocarmos o nosso coração nesse lugar de oração incessante, nós veremos poder sobrenatural acontecendo, mais do que na nossa casa, na nossa nação, porque foi por meio de oração que nós vimos grandes avivamentos em nações. E se você estudar a história dos grandes avivamentos que mudaram histórias de nações que hoje são prósperas, que hoje são abençoadíssimas, que hoje estão na vanguarda da educação, na vanguarda do conhecimento, tudo isto procede de Deus, que entrega. Jesus Cristo é a fonte. E tudo começou por um grupinho de pessoas que começou a orar, e começou a incendiar, e começou a queimar, e começou a espalhar, e os moveres de oração começaram a se expandir, e quando perceberam, de repente veio um grande avivamento e mudou a história daquele lugar. Eu creio que o Senhor pode mudar a história da nossa nação. Eu creio que o Brasil pode ser um celeiro no meio deste caos, desse tempo de fome. Eu creio que o Senhor quer dar as chaves do celeiro a homens como José, que no Egito comandava, que no Egito, passando fome e necessidade, o seu povo prosperava e o seu povo avançava, porque ali tinha um homem de oração, ali tinha um homem de relacionamento com Deus, ali tinha um homem temente a Deus. E nós seremos esse povo em nome de Jesus, se nós nos levantarmos como homens e mulheres intercessores da nossa nação, com o hábito de oração. Nós vamos ver Deus mudar a história da nossa nação, e no meio do caos nós sermos uma luz acesa. Quando orarem,
Não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, mas o Pai Celestial sabe qualquer coisa que vocês vão pedir antes de sair da boca de vocês. O que Jesus estava ensinando? Oração não é mantra, oração não é confissão repetitiva, oração não é bilhetinho que a gente decora e fala toda hora, não. Você já imaginou você ter um amigo e você só falar frases decoradas para ele? Cada vez que você vê uma frase decorada e repetitiva. O Pai já sabe o que vamos pedir. Se o Pai já sabe o que vamos pedir, a intenção do Pai é que o nosso coração esteja aberto diante dele, tratável diante dele, verdadeiro diante dele. Se o Pai já sabe o que vamos pedir e nós ficamos repetindo palavras, muitas vezes o que a gente está repetindo não é o que na verdade o nosso coração queria falar. Nos ensinaram, tem que ser assim, então você ora assim, aí você quer falar outras coisas, a sua necessidade é outra, a sua verdade é outra, as suas dúvidas são outras, mas te deram uma oração engessada, repetitiva, te deram um mantra, e Jesus está dizendo: não ora desse jeito, isso é coisa de pagão. Ah, pastor, mas o Senhor ensinou a persistir na oração. Sim, Mateus capítulo 7, persistência, não repetência. Persistir não é a mesma coisa que repetir. Jesus ensinou: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Se um filho lhe pedir um peixe, por acaso você lhe dará uma cobra? Ou se pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Se vocês, embora sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês saberá dar a todos aqueles que pedirem o seu Espírito Santo. Jesus ensinou sim, mas essa persistência não é repetência, essa persistência é uma confiança em Deus. Eu já orei e agora eu vou permanecer aqui, porque eu sei que já orado já está, e Ele responderá, e um dia Ele fará cumprir-se no seu tempo. Confio em Deus. Jesus falou na parábola da viúva persistente, que o Pai certamente fará justiça aos seus que clamam dia e noite, não os deixará esperando. Mas quando o Pai vier, encontrará fé na terra? Já existe uma oração memorial diante de Deus que você já fez. Talvez você já tenha feito orações, elas já estão diante do Senhor. Persista na confiança, na certeza que o Senhor ouviu a tua oração. E o Senhor certamente virá e não se atrasará, ainda que demore, espere. Isso é persistir, isso é confiar. Não tem como eu falar de oração sem lembrar do meu pai. Eu fico pensando, se meu pai tivesse desistido de orar por mim. Meu pai orou por mim 15 anos e partiu sem ver Deus fazer o que está fazendo. Mas eu tenho certeza que Deus disse para ele: eu vou fazer, confia porque eu vou fazer. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo lá no Mar da Galileia, ele estava presente. Eu não vim de lá vivendo o sacerdócio, eu vim de lá num processo de transformação, mas eu tenho certeza que naquele dia o Senhor disse: as tuas orações subiram. Quanto tempo você está orando por alguém? Quanto tempo você está orando por algo? Persista nessa oração, confia no Senhor. E aí Jesus, eu vou acelerar e termino na quarta-feira a mensagem mais, que os irmãos já estão subindo, eu fico nervoso.
mas aí Jesus ensina como orar, e eu queria, para nós encerrarmos, deixar para você, depois a gente explica, mas deixar para você a estrutura da oração, porque Jesus disse assim, vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. O que Jesus estava dando ali não era um mantra, porque ele já tinha dito antes, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa. A oração do Pai Nosso, ela pode ser orada, mas ela é sobretudo uma estrutura de oração, de como é uma oração aceitável, uma oração que o Senhor ama ouvir. Então são 5 elementos da oração que precisa ter na nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oração é adoração, não se esqueça disso. Oração é sobretudo adoração. Lá na igreja de Atos, no capítulo 4, quando estremeceu o lugar, depois de orarem, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra corajosamente. Diz a palavra que antes de tudo isso acontecer, eles entraram na presença do Senhor dizendo: ó soberano, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Davi nos seus salmos escrevia, dizendo: deem glória ao Senhor, bendigam o seu nome, exaltado é o seu nome, exaltado é o seu poder, majestoso é o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que diante do trono de Deus serafins voam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Diz que 24 anciãos se dobram diante dele e milhares de milhões de anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e sempre haverá de ser. Bendigam ao Senhor as nações, celebrem ao Senhor as nações. Oração é sobretudo adoração. Antes de se preocupar em fazer qualquer outra coisa na tua oração, gaste tempo, invista tempo, declarando o seu amor por Deus. Alguém cheio do Espírito Santo glorifica, porque diz a palavra que o Espírito Santo glorificará. Oração é adoração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Oração é sujeição. Oração é colocar-se diante do Senhor. A oração mais emblemática e clássica em relação a isto é a oração de Jesus no Getsêmani, na angústia mortal, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esta oração: Senhor, se possível eu não quero viver, Senhor, se possível eu não quero passar, se possível, Senhor, eu não quero enfrentar, se possível me liberta disso, contudo eu me sujeito, porque eu já não vivo mais eu, é tu quem vives em mim. Ao Senhor seja o governo, a tua vontade aqui nesse vaso de barro, tal como ela é feita nos céus. Você sabe por que se criou uma cultura de pedinche na igreja? Porque a igreja parou de orar. E hoje nós somos uma igreja, generalizando, falando dessa forma, onde existe uma cultura de um pedinche muito grande, porque nós nos esquecemos de orar, nós paramos de orar.
Então nós começamos agora a colocar a nossa dependência e esperança nos homens, às vezes nos irmãos, e esperamos que eles façam por nós, e certamente Deus usará irmãos para fazer por nós, só que não somos nós que escolhemos eles, é Deus quem escolhe tocando neles. Então não olha para a terra, olha para o céu, porque é do céu que vem o maná, é do céu que vem a chuva, é do céu que vem as codornizes, é do céu que vem a bênção, é do céu que vem a provisão, é do céu que virá o Redentor da glória. Olha para o céu e ora. Se sujeita ao Senhor, porque oração é isso também, oração é a petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é esta petição ao Senhor, não tem problema nenhum em pedir. Quando o Senhor disse do pão nosso de cada dia, Ele estava falando de necessidades cotidianas, que eu e você temos, e que nós podemos chegar diante do Senhor, o pão é cotidiano, necessidade diária, as vestes também são, o transporte também é, a água, a luz, a empresa que talvez você tenha, que é uma necessidade cotidiana, coloca pão na mesa de muitos empregados, ou o emprego que você tem, que é uma necessidade cotidiana, uma porta de emprego, porque você certamente comerá do suor do teu rosto e do trabalho. O Senhor é um Deus que abre portas, abre comportas, estabelece a sua vontade, faz no meio do deserto um rio correr e abre caminhos ao ermo. Peça, ora, não murmura, ora, não amaldiçoa, ora. Oração é reconciliação. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas. Oração é o reconhecimento. Como é importante orar, porque nós erramos todos os dias, nós precisamos de aperfeiçoamento todos os dias. Então a gente chega diante do Senhor: Pai, perdoa-me. Não é uma condição de culpa, de condenação, porque não existe condenação, mas é uma condição de reconhecimento da fragilidade. Pai, me perdoa. Você sabe qual é a resposta do céu para você? O sangue do meu filho te justifica de todo pecado. Mas que bom que você veio falar, que bom que você veio confessar, que bom que você veio se prostrar, porque os humilhados serão exaltados. É a reconciliação com o Pai e a lembrança da reconciliação que temos uns para com os outros, ou a missão que nos foi dada de reconciliarmos uns para com os outros, porque existe uma condicionante. É a única hora da oração que existe uma condicionante: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Depois do amém, Jesus reforça no texto que nós lemos: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, vocês serão perdoados, mas se não perdoarem, não serão perdoados. Jesus está dizendo: não se esqueça de perdoar. Libera. Quem não perdoa normalmente é gente que não ora. Quando você vê alguém com dificuldade de perdoar, é porque essa pessoa não ora. Porque quando ela ora, ela reconhece que ela precisa de perdão também. E ela entende que existe um sol da justiça brilhando lá fora. E às vezes nós estamos trancando pessoas em masmorras do nosso coração, e nos esquecemos que o carcereiro também está meio preso. Porque ao invés de usufruir do sol que está brilhando, está lá preocupado em alimentar o mal, em cuidar, em guardar, em manter preso em cárceres. E o Senhor está dizendo: libera, 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 porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pediu ou pensou. Se você começar a orar, você vai conseguir perdoar. E talvez você precise perdoar alguém para você poder desfrutar de coisas que o Senhor tem para você.
Só perdoando vai conseguir. Então ora. E por último é proteção. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Quem ora sabe que se esconde no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente ele descansa. E ele dirá do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Quem ora sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Ele simplesmente olhará e verá a queda dos ímpios. Quem ora sabe que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Quem ora sabe que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem ora sabe que Jesus Cristo é o pastor das ovelhas, elas conhecem a sua voz, Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna, e nós jamais pereceremos, e ninguém será capaz de nos arrancar da mão dEle. Oração é proteção, teu é o reino, a proteção de um reino inabalável, a proteção de um reino justo, a proteção de um reino que tem um rei que é poderoso e acima de todos os nomes, a proteção do reino de Deus. Tu é a glória, teu é o poder, diz a palavra, o poder de Deus que nos aperfeiçoa, o poder de Deus que nos qualifica, o poder de Deus que nos envia, o poder de Deus que nos sustenta. Oração é proteção. Quem ora está protegido. E se existe uma coisa que nós vamos precisar para os próximos tempos que virão, é de proteção, é de refúgio, é de fortaleza. E Jesus ensinou que pela oração você entra nesse lugar. Quem já mexeu com gente de oração sabe que arrumou para a cabeça. Porque quem ora está protegido, quem ora está guardado, quem ora é intocável. Que se levante uma igreja de oração em nome de Jesus, que se levante um corpo unido em oração, oração que adora, oração que reconhece, oração que chega diante de Deus e requer aquilo que Deus tem para a sua igreja. Oração de uma igreja que libera, oração de uma igreja que está protegida. Eu quero te convidar a nós fazermos essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.